Olá, meu nome é Jusceli Ló de São Luís do Jair, Santa Catarina. E eu quero expor aqui agora algumas opiniões minhas. Eu escrevi no Face, um texto relacionado, e eu decidi fazer um vídeo registrando o que eu penso a respeito do movimento dos caminhoneiros, a greve, E é um contexto geral que eu quero colocar que realmente é a minha opinião. Não precisa ser a sua opinião, e quem não concordar, eu respeito, desde que haja com respeito, diante das colocações, e diante das discordâncias. Eu acho que, acima de tudo, o que deve valer para o ser humano, quando ele não concorda com alguma exposição do outro, ele pode contestar, mas contestar com respeito. Eu acredito que a partir do momento que parte para a ofensa, a discussão não deve ser levada adiante, de forma alguma. Então, o início da greve, desse movimento, ele teve um objetivo único, não teve um objetivo inicial de vamos fazer o bem para toda a população brasileira. Não, teve um objetivo inicial que foi de fato, e muito justo, fazer com que o governo abaixasse o valor do diesel, e todos os custos relacionados com o transporte, porque os caminhoneiros, as empresas transportadoras, elas arcam com uma despesa muito alta na estrada. Tem um risco de vida do caminhoneiro, tem um risco do bem material que está na estrada, risco de serem assaltados, fora todas as situações. O objetivo principal foi realmente diminuir toda essa carga financeira sobre o transporte. Só que à medida que iniciaram o movimento, perceberam o quanto são fortes. Porque vocês imaginam, gente, parar um Brasil inteiro, onde vai chegar comida, onde vai chegar remédio, onde vai chegar o alimento para as pessoas, por onde, por qual caminho? É necessário os caminhoneiros, são imprescindíveis em todo o desenvolvimento de uma nação. E a população, ao ver toda essa força dos caminhoneiros, a maioria do Brasil abraçou a causa junto mesmo. Abraçou, foram nas ruas, alguns puderam ir, outros não puderam. Os que não puderam, mesmo dentro de casa, apoiaram. Porque às vezes não é necessário só estar nas ruas, mas apoiando, fazendo com que o movimento, de repente, tornasse corpo e realmente alcançasse o objetivo secundário, que não foi o objetivo principal. O principal foi, de fato, diminuir o preço do diesel e os custos que o motorista arca na estrada todo dia, certo? Então, tiveram uma grande força, as empresas transportadoras, grandes empresas, perceberam essa força, então daí a população abraçou a causa junto. Mas só que colocaram esperanças, em órgãos que fizeram, entre aspas, uma propaganda dizendo que estavam apoiando, mas na verdade não tinha essa força que estava demonstrando. Eu vi vários vídeos na internet, de militares, de coronel, realmente colocando para a sociedade, até mesmo incutindo para os caminhoneiros, que se eles continuassem, seria possível uma intervenção militar. Mas quem seriam os interventores? Eu não vi nenhum nome forte, nenhum nome forte da Marinha, Exército ou Aeronáutica que pudesse chegar lá na frente no Palácio do Planalto com todos os caminhoneiros, impondo de repente essa intervenção para tirar o atual corrupto governo. Eu não vi. Então isso fez com que a população, também com que muitos ficassem com algum ponto de interrogação. O que está acontecendo? Quem serão os interventores? E na teoria, a intervenção, o que é? Seria tirar o atual governo, do qual o povo está muito descontente, e colocar lá no Planalto um governo interino, até serem feitas novas eleições, certo? Mas só que nessa insegurança toda, muitos se perguntaram, quem seria esse governo interino? Que não apareceu nenhum nome até agora
para chegar lá na frente e dizer, agora eu vou governar enquanto tiver eleição, até ter uma nova eleição. Não ocorreu isso. Eu acredito que muitos que apoiaram os caminhoneiros, muitos desses generais, pessoal que falou de boca cheia mesmo, vamos ter intervenção, vamos parar o Brasil e vamos botar as Forças Armadas lá dentro, tiraram, entre aspas, da reta, literalmente. Deixaram os caminhoneiros sozinhos nessa luta, certo? Caminhoneiros autônomos, alguns grandes empresários da indústria do transporte se abalaram também. Por quê? Porque o governo impôs pesadas multas em cima desses empresários, dessas empresas, para que parasse com a greve, tá ok? E na verdade, né, os caminhoneiros alcançaram, né, entre aspas, não tudo o que queriam, mas alcançaram o objetivo. E nesse fato deles alcançar os objetivos deles, que até o momento, hoje, dia 2 de junho de 2018, ainda não chegou nas bombas, toda essa baixa de combustível que o governo falou que teria, certo? Mas só que, diante de toda essa corrupção do Brasil, roubos, lava-jato, políticos presos, fora os roubos que ainda estão acontecendo dentro das prefeituras no Brasil inteiro, gente tirando dinheiro, botando para o ralo. Diante de tudo isso, daí para cobrir essa baixa do diesel e de outros benefícios, o que o governo fez? Eu não vou tirar do salário do deputado que está alto, eu não vou tirar do salário do senador, eu não vou tirar daqueles que têm vantagens políticas, eu não vou tirar dos coronéis, de todo mundo que tem um alto salário, dos juízes, o valor para custear essa baixa do diesel. Eu vou tirar das ações sociais, eu vou tirar da saúde, eu vou tirar da educação. Gente, não tem mais o que ser tirado. Há hospitais pelo Brasil sucateados. Ainda há crianças que estão, às vezes, sentadas no chão para estudar. E o governo, cara de pau, tem coragem de dizer que vai tirar das ações sociais, mas não tira do salário dele. Temos um presidente preso que acabaram de concordar na justiça, né, para ter os seus assessores mesmo presos. Que país é esse, gente? Não defendo bandeira nenhuma, porque dentro de todas as bandeiras partidárias temos corruptos, temos ladrões do povo. E a imprensa, gente, televisiva, né, o que ela fez durante esse movimento? Assisti alguns jornais, só mostrou a falta de produto, só mostrou algumas situações de pessoas infiltradas fazendo baderna, só mostrou aquilo que o governo queria que mostrasse. E não mostrou os inúmeros protestos pacíficos, educados, ordeiros que teve pelo Brasil. Não mostrou. Aqui na nossa cidade mesmo, em São Ludgero, eu participei de um, que até filmei, tem uma postagem lá no Facebook, dos pessoal da agricultura, vindo com o trator da nossa cidade vizinha, Braço do Norte, caminhoneiros, certo? Fazendo a sua movimentação. Gente, pacífico, uma coisa linda, tinha criança, tinha família, trabalhadores. Mas eu não vi na mídia esse povo chegando. Agora eu tenho certeza que se tivesse algum infiltrado ali no meio, baderneiro, fazendo arruaça, fazendo bagunça, estourando bomba ou batendo em alguém, estaria lá no jornal. Estaria na Globo, estaria em todas as manchetes de todos os outros jornais. Mas aquilo que é pacífico não foi mostrado, infelizmente. Então, nas redes sociais, pelo WhatsApp, né, se espalharam inúmeros vídeos, fakes de todo lado. Nós não sabíamos mais em quem acreditar. Quem estava falando a verdade ou não. Certo? Isso ajudou e atrapalhou muito. Ajudou e atrapalhou. Porque as mentiras atrapalham pra caramba. Atrapalharam bastante.
Mas só que se não fosse o WhatsApp, YouTube, todas as redes sociais aí que divulgam, né, que fazem divulgações dos fatos, Facebook mesmo, se não fosse essas mídias, a greve teria acabado em 2 dias. Porque só com as mentiras colocadas nos jornais televisivos, em questão de 1 ou 2 dias, todos já achariam que a greve, o movimento teria acabado, certo? E os policiais nas ruas? De repente, né, todo mundo falando, vamos ter apoio militar, vai ter intervenção, vamos tirar o governo pela força. E de repente o governo coloca quem nas ruas? Os policiais. E daí? Eles não têm culpa de nada. Eu registro que os policiais estando ali nas ruas para manter a ordem, eles são funcionários, igual a todos os funcionários de qualquer empresa, obedecem ordens. Então, são trabalhadores que, se não cumprissem as ordens emitidas pelo alto poder, pelo governo, eles também seriam punidos. Então fizeram o papel deles, certo? E nesta questão da intervenção, o maior medo do brasileiro, de muitos, e alguns falam que não, que está errado, não sei o quê, é a possível instalação da ditadura. Daí tem uns quantos defendendo que na ditadura não era bem assim como estão falando, que na ditadura tinha mais educação, que na ditadura tinha disciplina. Gente, vamos fazer um cursinho na Venezuela, vamos fazer um cursinho em Cuba. Acredito que pode ter algumas situações de pontos positivos, mas a liberdade que nós temos hoje com a ditadura, ninguém teria. Eu não estaria falando dessa maneira aqui. Possivelmente eu seria mais um preso, um condenado, né, um torturado por estar falando contra o governo ou contra a situação de corrupção. E um governo onde se usa arma de fogo ou tortura para poder abafar as situações, não há justiça. Então, intervenção militar, tudo bonitinho. Intervenção militar, governo interino, Mas quem garante o que ia acontecer? Você garante? Eu não garanto. Você tem certeza que realmente seria dessa forma? Eu não tenho. Porque antes de acontecer, é tudo bacana. É igual, de repente, uma promessa de emprego. Você vai entrar numa empresa, né, a propaganda para entrar nessa empresa é bacana. A imagem da empresa é bonita. Aquilo que se expõe são coisas boas. Depois que você está lá dentro da empresa, você vai ver realmente o que era positivo e o que era negativo. E essa questão, né, de intervenção militar, uma suposta possível ditadura até em cima disso, é muito delicada. Então não dá para colocar a mão no fogo com relação a isso, certo? Motoristas que usaram de violência foram poucos, muito poucos. Eu vi algumas situações, mas em termos de Brasil, pode-se dizer que não houve violência por parte dos motoristas. Como em toda situação, tem aqueles que, né, se excedem um pouco, ficam nervosos. Por quê? Muitos motoristas estavam lá, gente, há 10 dias, 8 dias, em condições de higiene precária, nos postos de gasolina, comendo mal, comendo aquilo que as pessoas levavam. Saudade da família. Sem contar, pessoal, né, que muitos motoristas, muitos estavam lá não por vontade própria mesmo. Sabemos pela nossa cidade aqui que alguns estavam, né, no movimento, estavam nas rodovias com seus caminhões parados, porque se saíssem, né, poderia ter represálias. E não só de colegas de profissão, mas de pessoas, de cidadãos que estavam lá protestando e não admitiam que ninguém debandasse no momento. Foram privados de liberdade também. Foram privados. E fora que muitos funcionários de transportadores estavam lá também porque seus patrões disseram, não saiam na estrada, porque as transportadoras, as grandes empresas teriam suas vantagens também. Então,
há muitas jogadas por trás que nós não sabemos. Muitas jogadas mesmo. Certo? E o fim da greve, né? Que ainda está em movimento, tem pessoas que vão protestar ainda, parece que agora nesse dia 3 vai ter um movimento lá em Brasília, dia 4 também. Mas tem muita gente falando palavrão, xingando, chamando o brasileiro de burro porque abasteceu, ofendendo mesmo. Muita gente fazendo isso. Mas o fim da greve, gente, né? De todo esse movimento, um ponto que eu acho é que faltou organização. Cadê o nome forte lá na frente para chegar e dizer assim, se acontecer alguma coisa para tirar o governo, esse é o nome que vai representar o Brasil? Eu não vi. Eu vi muita gente nos vídeos de WhatsApp, de internet, se aproveitando da situação porque serão possíveis candidatos a deputado. Muita gente de farda se promovendo porque serão candidatos, mas não colocaram a mão no fogo pelo caminhoneiro. Não colocaram. Enganaram, iludiram os caminhoneiros. E muita gente xingando aqueles que foram abastecer. Se o exército não tivesse intervido, não tivesse agido nas estradas, a greve não teria parado. Não foi porque as pessoas foram abastecer os seus carros, não. Pode ter sido em parte, tá? Mas não foi tudo isso, não. Foi porque teve a intervenção mesmo, viram? Né? Uma amostra da intervenção militar, o que é? Na força se consegue tudo. Com o uso da violência se consegue tudo. Eu não quero isso. Para minha cidade, para minha rua, para a família, para o Brasil. Nem eu quero e nem você quer. Pessoas, né, xingando, pô, não foi todo mundo no movimento, eu estava lá no movimento tantas vezes, papapá, certo? Mas eu acho que o principal movimento para acabar com a corrupção em um país é o incentivo à educação. É investir em educação. E principalmente cada pai, cada mãe dentro de casa dá exemplo de honestidade, não sendo mais um corrupto ou alguém que se corrompe. Porque se você pai, você mãe, for numa fila de supermercado e lá o caixa te der um dinheiro a mais e você, não devolver esse dinheiro, ainda falar para o filho, olha aqui filho, ó, ganhei um dinheirinho a mais, vamos levar. Você está sendo tão corrupto, tão ladrão, tão falso, quanto esse governo que está lá em cima. Ou quanto os legisladores da sua cidade que também podem te enganar. E muita gente mesmo, que estava lá com bandeira na mão, protestando contra o governo, eu sei que nas eleições compra voto, vende voto, corrompe pessoas, promete cargos, faz jogada. Por quê? Porque também é corrupto. Vê se vem alguém na minha casa oferecer dinheiro para votar, ou oferecer cargo, oferecer qualquer coisa. Porque vai bater com a cara na parede. Certo? E com meu pai ninguém fez isso também. Porque a honestidade, né, vem de família. Você se vender, comprar voto, está sendo um incentivador dessa corrupção. Daí de repente alguém fala, mas sempre foi assim. Se não fizer dessa maneira, ninguém se elege. É porque está no DNA a cultura da corrupção. Se você não mudar, se eu não for diferente, isto nunca vai acabar. Pode fazer intervenção militar, pode colocar ditadura, pode derrubar governo, pode fazer greve nas estradas, pode derrubar ponte, pode fazer o que for. Mas se o brasileiro não pensar diferente
principalmente durante as eleições, isso nunca vai mudar. E no dia a dia também, quando você puxa o tapete do outro, até você mesmo, dentro de uma empresa, puxando o tapete do colega, falando mal, querendo crescer às custas do outro, está sendo um corrupto também. Não é só quem tem o nome de deputado, prefeito, vereador, senador, presidente que é corrupto. É que qualquer um de nós que no dia a dia age derrubando o outro de forma desonesta. Qualquer um. Então tem aquela questão, né? Atire a primeira pedra. Cuidado. Muito cuidado. Quando falar o governo é corrupto, nós temos que nos perguntar, e eu, como estou agindo no meu dia a dia? Será que é só o governo? E se me colocassem lá num cargo, como é que eu iria agir? Como eu já escutei gente falar, olha, se eu tivesse lá, eu roubava do mesmo jeito. Já escutei candidato a prefeito falando, aqueles que estão lá estão roubando 10%, 15%, então por que não rouba só 5%? Que vergonha. Que vergonha. Vergonhoso. Então, meus queridos, né? Podemos ser diferentes, tá? Sem criticar, sem ofender, sem palavrões, que tem caminhões por aí já com frase escrita atrás, povo burro, xingando. E como é que é a tua atitude no dia a dia? Vamos refletir, eu, Jusceli, tenho que refletir, tenho que me policiar, tenho que me cuidar. Como é que eu trato o outro, o respeito, né, que a gente tem pelo outro. Então, eu digo, eu registro que a crise no Brasil é moral. Existe situação de pobreza, sim, muita, em muitos locais. Mas eu falando da região, sul do estado de Santa Catarina, onde eu vivo, na maioria das cidades, a gente não vê praticamente desemprego. Eu registro que quando eu tinha os meus 20 anos, 19 para 20 anos, eu peguei minha folha de pagamento na mão, eu chorei de verdade, porque eu não conseguiria pagar a faculdade. Ou eu comia e pagava o aluguelzinho da pensão onde eu morava com uma rapaziada, com os colegas, ou eu pagava a faculdade. Não tinha como. Então, tive que escolher me alimentar e pagar o meu aluguel. Eu chorei porque não ia poder pagar a faculdade. Não tinha como mesmo. E hoje, eu vejo os ônibus lotados de jovens indo para a faculdade. Dificilmente aquele que quer estudar não consegue estudar. É difícil o jovem. Na minha época, quando eu tinha meus 20 anos, não tinha isso. Hoje estão se brigando por causa do aumento da gasolina, do diesel, né? Realmente é necessário e está muito alto mesmo. Mas a maioria dos jovens da época andavam de bicicleta ou a pé. Eu andava muitos quilômetros, caminhava. A gente não reclamava de crise, a gente vivia. Eu olho para as pizzarias, para as lanchonetes, nos bailes, cheio de gente comendo bem e bebendo. Onde é que está a crise ali? Os jovens fazem 18, 19 anos, 20 anos, cada um já tem seu carrinho, tem sua moto, estão se virando. Onde é que está a crise? A crise é moral. De uma sociedade corrupta, de muita gente que se corrompe. Então nós podemos fazer a diferença. Parabéns mesmo aos caminhoneiros que tiveram esse peito de fazer esse movimento, sabe? Que não é fácil. Não é fácil. Muitos voltaram embora chorando porque não deu certo. Mas não fiquem culpando só o povo que abasteceu, não fiquem culpando, porque o povo não se envolveu. Não fiquem culpando não, gente. Tem vários escalões da sociedade que fizeram de tudo para acabar com o movimento.
A força da imprensa é muito grande. E aqueles que falaram que iam apoiar vocês, né, na intervenção militar, que iam apoiar os caminhoneiros, pode contar um por um, a maioria saiu fora, caiu fora. Falou para os caminhoneiros pararem. As eleições estão chegando. Não vote em branco ou nulo. Há muitas denúncias, muita gente falando que as urnas são fraudadas. Eu não sei, não posso dizer. O que eu vou dizer a respeito disso? Não sei. Mas de qualquer forma, independente de qualquer coisa, não reeleja candidato que já tem processo, que já está engatado na Lava Jato, candidato que no seu estado, né, já tem algum processo ali envolvendo, mesmo que diga, não, mas eu acho que ele não é culpado, porque não existe candidato culpado, não existe cidadão culpado de alguma coisa que vai chegar na imprensa e vai dizer, eu sou culpado, me prendam. Todos são inocentes até que prove ao contrário. Mas a prova está no resultado que está tendo hoje, né, na nossa sociedade. A educação não tem o investimento necessário, a saúde não tem. Várias, né, situações da sociedade que precisariam de mais amparo, de mais incentivo financeiro, estão cada vez cortando mais. Quanto é que custa um deputado? Quanto é que custa um vereador? Quanto é que custa um prefeito? Quanto é que custa um presidente? Quanto custa para os cofres públicos? E quanto é que custa um professor? Muitos lugares no Brasil, o professor ganha salários baixíssimos para formar cidadãos. Quanto é que custa? E em todos os âmbitos, em todos os locais, né, em todas as mídias, estão colocando valores, né, que estão acabando com a família também, acabando com valores que de repente seriam bacanas para poder unir mais ainda as pessoas. Tudo que a mídia pode fazer e que o governo pode fazer para denegrir família, denegrir a sociedade e tirar do povo, eles estão fazendo. Estão fazendo. Há pessoas boas, sim, há políticos bons, há políticos honestos, não podemos pegar e falar que todos são desonestos. Há muita gente boa, mas esses bons são tão abafados que nem aparecem, Então vamos nós, gente, fazer a diferença, eu fazer a diferença. Me critique a hora que eu estiver errando, me critique, puxa a orelha. Não existe cidadão perfeito. Eu erro, você erra. Só que vamos nos policiar para errar menos, para fazer o melhor. Isso faz bem. É assim que a gente vai mudar essa nossa sociedade. A bandeira maior tem que estar no coração, tá? Nas atitudes. Como eu falei, não adianta você sair fazendo protesto na rua, carregando bandeira, se no dia a dia você faz tudo para ter vantagem em cima do outro, mentir, denegrir, criticar, ofender, roubar, se vender, ofender. Vamos fazer a diferença? Eu posso, você pode. E mais uma vez, parabéns, caminhoneiros, pais de família. Eu tenho amigos caminhoneiros, tenho muitos conhecidos. Parabéns, parabéns pela força que tiveram. Parabéns. E esperamos que as coisas melhorem. Talvez vamos ter que atravessar algumas gerações para eliminar tantos corruptos, tantos mentirosos. E as eleições vão chegar, vão te abraçar, vão sorrir, vão te enganar, e se você não pesquisar na internet como é a índole desse cidadão, você vai votar nele novamente, porque ele te deu um abraço, te deu um sorriso, te deu um aperto de mão e talvez te comprou. Não seja um vendido, um fraco, alguém que se corrompe. Um abraço
e que Deus cuide do nosso Brasil, porque os nossos políticos não estão preocupados com a nossa nação. Abraço.